Fala, guitarrista, está começando mais um Palhetada Podcast, um podcast do guitarrista e também da galera que curte ouvir uma música, curte saber um pouco mais sobre os bastidores da guitarra. Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Mano Giba, brother do Pablo das antigas, creio eu. Mas antes de a gente conversar sobre isso, lembrando que somos patrocinados pela comunidade do Feeling na Guitarra, o primeiro link na descrição, descubra. Bah. Esse é meme. Kairos Pedalboards, Palheta Chutes e Camisetas da Roca. Kairos Pedalboards, Palheta Chutes, MF Mode Custom Pedals e camisetas La Roca. É isso aí, Dallas? É isso aí, vambora, gurizada. Tudo tranquilo, bora pra cima. Faz tempo que a gente não se vê, tava até com saudade. Aí a gente fica até destreinado já, né? Como é que tá? Eu tô com a voz meio ruinzona, que esse final de semana teve treinamento do Evandro lá, o HTR. Quem não conhece também, já vou fazer um jabá aí. Sim. E daí é um treinamento que a gente vai com voz e volta assim. Essa é a ideia, né? O treinamento é pra isso. É intenso o bagulho. Tudo belezinho contigo, Pablo? Como é que tá? Tudo massa, gurizada. Agora recuperado, depois de uns 15 dias aí com a saúde meio abalada, de diversas formas. Enfim, o problema resolvido, graças a Deus. Agora estamos melhor, 100% já, graças a Deus. E vamos dar de novo, né, cara? Como é que tá aí, mano? Tudo certo, cara? Queria dizer que pra mim é um prazer muito grande ter conosco aí. Fazia muito tempo que eu tava pra falar contigo, sabe, não tava anotado, e bateu da gente conversar essa semana, eu olhei, cara, é o Mano Giba que eu vou chamar, porque tá sem querer ser desabafar, mas desabafando tá difícil de conseguir galera aqui. A galera tá meio difícil na responsabilidade de marcar um horário comigo e cumprir com o podcast, sabe? Só os brother mesmo, os de fé que acabam fazendo. Como é que tá? Tudo certo, velho? Tudo beleza, cara. Queria dizer que é um prazer aqui estar falando contigo, com vocês, né? E faz tempo que eu te acompanho, né, cara? Eu te acompanho muito no Instagram e até no YouTube ali. E teu trabalho é muito legal, cara. E é um prazer estar aqui, cara. Falar com vocês e contar um pouquinho da minha trajetória, da minha história aqui. Show de bola. Vamos pegar o embalo e já vamos falar da história, então, cara. Eu conheci o teu trampo aqui no Bux, aqui em Caxias, que é onde eu conheci minha esposa, inclusive, na época das bandas da Splash, que tocava com a Midian, que tocava com a Vice-Versa, aquelas noites que tinha 2 bandas, 6 horas de baile, começava às 11h30 até o sol raiar, lembra disso? E eram tempos malucos, que loucura, né, cara? E, cara, queria te perguntar como é que tu começou na música, na guitarra, os seus trabalhos, conta a tua trajetória pra gente aí de forma bem despojada, sem se preocupar em detalhes e tudo mais, pular etapas. Vai bem na buena que a gente tem tempo aí pra saber de tudo. Não, tranquilo, cara. Bom, eu comecei a tocar lá com 7, 8 anos, cara. Comecei a tocar violão, né? Comecei a tocar violão no Instituto Musical Verde, aqui em Porto Alegre, bem pequeno, influenciado pelo meu pai. Meu pai sempre quis ser músico e não conseguiu por circunstâncias da época e tal. E ele transferiu toda essa vontade dele para mim, né? E eu comecei a tocar ali, toquei por uns 2 anos, me formei lá, e aí chega aquela fase que o cara é guri, só quer brincar, né, só quer confusão e tal. Aí eu meio que deixei de lado. Aí lá pelos 11 anos, cara, eu tava muito bem no meu quarto lá, escutando um som, e vi que o violão tava ali no canto, e peguei, escutando o rádio, eu comecei a descobrir mais que eu tinha um ouvido bem apurado, e eu comecei, né, a tirar de ouvido as músicas com bastante facilidade, né, cara? E realmente comecei a tirar todas aquelas músicas da época, né, no rock nacional, né, nós somos filhos do rock nacional, né, cara, pelo menos eu sou, né? Sim. E comecei a tirar aquelas coisas, Lulu Santos, Paralamas do Sucesso, Kid de Abelha, comecei a tirar com a relativa facilidade, né? E comecei a tocar violão, cara. E aí comecei a me animar e comecei a tocar em família, né? No fim eu acabei virando o violeiro da família, entendeu? Tudo que era churrasco, na casa eu tocava para a família. Nas viagens ia para praia, levar violão, tocava e cantava. Mais tocava do que cantava, claro. Sim. Aí, cara, aí chegou nessa fase de adolescente, né? Rock nacional, né, cara? Bombando.
Aí eu acho que foi a primeira vez que eu vi na TV, teve um show do Kiss aqui no Brasil, o primeiro show deles, né? 94? No Oi? Monsters of Rock? Aquele de 94 no Monsters of Rock, que eles tocaram no programa Livre? Não, Ou foi lá antes, nos anos 80? final dos anos 80. Ah, Exatamente. No meio, mais ou menos, dos anos 80, teve um bem mais ou menos no meio, eu acho, ali. Não lembro exatamente que ano era. Cara, e aquilo foi um impacto para mim, né, cara? Eu vi aquela loucura deles, aquele rock and roll, forte, aquele visual todo, aquela atitude, e a gente guri, né? Aí eu, cara, e vi a guitarra, né, aquele som de guitarra me impactou de um jeito muito louco, cara. E eu preciso pegar na mão uma guitarra e tocar para ver qual é, porque até então só tocava violão, eu tocava rock nacional e MPB, né, cara, eu tocava tudo, e até por isso foi uma escola bem legal para mim, porque bastante harmonia, né, muito mais harmonia do que solos, né, então eu comecei mais com harmonia e acompanhamentos do que propriamente solando, né. Sim. Então foi muito legal. E quando eu peguei a guitarra, eu comecei a fazer aula com um amigo meu aqui de Porto Alegre, que ele já tocava guitarra há um tempo. Ele era guitarrista da Dama da Noite, que era o Vinícius Silveira. E se tornou, de uma certa forma, um pouco mais fácil, porque eu já conheci um pouco de harmonia, né? E ele começou a me passar todas aquelas coisas de escala, de pentatônica, e aquilo entrou, entre aspas, com uma certa facilidade para mim, né? E, cara, eu me apaixonei de uma forma muito louca, assim, pela guitarra. E em seguida, aí eu descobri o Ed Van Halen, né? Aí ferrou, né, velho? Aí foi Ed Van Halen, aí vem Steve Vai, vem Satriani, aquela onda. E, cara, aí eu mergulhei, assim, cara, eu me lembro que eu ficava 6, 8 horas em cima da guitarra, trancado no quarto, tocando sem parar, entendeu? Parece a história do Pablo, né, Pablo? A história da metade de guitarrista que eu conheço é aquela paixão inicial, né? Começa assim, né? Foda, né? Exatamente, cara. Aí, na fase de final de colégio, cara, a gente criou a nossa primeira bandinha, que foi a banda Offset, né? Poxa, essa banda aí rolou bastante som, né? Eu lembro dessa banda aí, cara. Se é a mesma banda que tocou muitos anos depois, eu mesmo lembro de final da banda. Depois teve várias formações diferentes e tal, mas eu sou da primeira formação. Aí comecei a toquei por alguns anos na banda Offset, e aí eu tinha alguns amigos também que eu era muito fã do pessoal aqui de Porto Alegre, do pessoal da Bandalheira, né, dos Totais aqui de Porto Alegre também, que era uma banda que tocava na noite aqui bastante covers, né, de rock anos 70 e 80, assim. Eu era muito fã deles, e entre eles tinham montado uma banda que se chamava Armadilha, né? Uma banda sim. de música pop, assim. E aí, um certo tempo, eu acompanhava eles sempre, eu fiquei amigo deles e tal. E aí, depois de um certo tempo, eu fiquei muito amigo do Juliano Courtois, que era o vocalista e guitarrista da banda, do Álvaro Lucci, né, que era também vocalista e compositor da banda. A gente acabou ficando super amigo, e dado uma certa época, o guitarrista saiu fora e eles me fizeram um convite para entrar na banda. Daí, fiquei feliz pra caramba, né, que eu ia entrar numa banda onde, além de ser um som que eu curtia pra caramba, eles eram todos meus amigos, né, cara. Então eu entrei na banda e a gente começou a tocar aqui no Sul bastante, até que um belo dia teve um show aqui da Conexão Japerri, a banda lá do Rio, né? E o tecladista, a gente tocou, acho, no Opinião, e o tecladista da banda Conexão viu a banda, né? E curtiu demais a banda. A gente tinha um som assim, meio soul music misturado com rock, entendeu? Mais funkeado, assim, uma mistura de pop, soul e rock. Né? E o cara curtiu demais e, cara, olha só, ele nos fez uma proposta: olha, eu quero produzir um disco com vocês, só que vocês têm que ir para o Rio de Janeiro, né? E vocês têm que ficar lá. Eu trabalho na Rede Globo lá, sou produtor lá, musical, e a gente vai produzir. Eu vou produzir todo o disco de vocês, não vou cobrar nada, porque eu curti o som de vocês.
E só que vocês têm que aguentar o tempo lá, porque a minha agenda é nos intervalos do meu trabalho lá. Beleza. Aí nós conversamos aqui, juntamos a nossa graninha, fomos à la louca, assim. Que ano foi isso aí? Isso foi em 99, 98, 99. Não, 99. Cara, daí eu carreguei meu carro com equipamento, com tudo, cara, e fui com um carro empinado, assim, né? Bah. Fomos da Rio de Janeiro de carro, alugamos um apartamento lá e moramos os 5 da banda num apartamento de 1 quarto, cara. Barbaridade. Foi Que cheiro bom, hein? Foi uma experiência fantástica, assim, cara, assim, foi como se fosse um intercâmbio, assim, né, de Pode aprendizado crer. musical e de vida, sabe? Sim. Porque a gente aprendeu muito sobre música, sobre concepção de arranjos, de banda e de convivência, principalmente. Sim, imagino. Foi assim, a gente notou muito assim a mudança, a diferença daqui para lá, né? Como diziam os engenheiros, né, cara, a gente está aqui, talvez hoje não, né, mas naquela época a gente estava muito longe demais das capitais, né, cara? Uhum. Então, lá era outro mundo, né, cara? Lá outra visão com relação à música, outra forma de tocar, outra forma de ver em relação ao profissionalismo dentro da música. Naquela época, claro. Aí o que aconteceu? Aí depois a gente ficou lá um tempo, aí houve bastante desgaste, né? Tu sabe como é que é banda, né, cara? Todo mundo morando junto. Sim. Aí depois de 1 ano a gente acabou a grana, a gente gravou lá as músicas, né? Mas daí cansou, acabou dando um choque entre o pessoal e a gente acabou vindo embora. O Juliano ficou lá. Eu montei aqui uma produtora de áudio publicitário, quando eu comecei a fazer trilhas, né? Jingles, tudo com relação a áudio. E o resto do pessoal também começou a trabalhar com isso. E aí eu comecei a tocar com outros artistas, né? Toquei com o Otto Gomes aqui em Porto Alegre, toquei um pouquinho com o Alemão Ronaldo, toquei com o Evandro Moá, toquei com o Luciano Lem, com o Felipe Jung, com uma série de cantores aqui em Porto Alegre. E aí até que foi no final da primeira década desse milênio, a Mídia, que já trabalhava comigo, eu chamava ela para cantar trabalhos no estúdio, né? Ela me viu tocando e me fez o convite de tocar com ela, né? Sim. A banda Splash. E depois me fez o convite também para tocar no trabalho solo dela. Então, a Mídia foi, assim, uma pessoa muito importante para mim, além de ser uma queridona, uma amiga que eu tenho muita consideração por ela, uma batalhadora, eu tenho muita admiração por ela. E a gente começou a tocar, a gente tocou muitos anos junto, a gente tocou acho que uns 7, 8 anos junto, né? E nesse tempo também eu trabalhando no estúdio, cara, trabalhando bastante no estúdio. O estúdio para mim sempre foi uma paixão, né, cara? É uma possibilidade de tu criar, de tu poder errar, sabe? Pode crer. Poder errar bastante, poder experimentar. Eu sempre fui um cara que gostei muito de experimentar, né? O palco também, eu amo o palco, mas o palco é aquele momento que tu tá ali para colocar tudo que tu já sabe, né? Que tu experimenta pouco ou quase nada, né? E o estúdio é esse outro mundo onde a gente experimenta muito, a gente cria muito, então é um mundo muito legal para mim. Então até hoje eu tenho continuado a trabalhar aqui na mesma produtora, eu já estou aqui há 23 anos, né? 23 anos com a mesma produtora, se chama Audiobox, aqui em Porto Alegre mesmo. Estou aqui no estúdio, nesse mesmo local aqui, desde o início. E só agradeço, cara, só agradecimento.
e felicidade, porque trabalhar com música, eu sempre costumo dizer que é uma dádiva, né, cara? Eu costumo dizer que às vezes eu nem trabalho, eu me divirto e ganho um dinheiro aí. Que massa, né, cara? Não, e tu já trabalha aí há quase a idade que o Pablo tem, na real, né? Ô, Léo, Exato. 3 anos. te amo, Léo. Te amo, Léo. Sabe, né? Pô, quem dera, hein? Eu trabalho aqui, eu trabalho desde que eu nasci, só para não entregar a minha idade, né? Teu pai te botou cedo no trabalho, né? Bah, cara, que legal, velho. Eu não tava ligado nessa parada que vocês tinham ido pro Rio lá. Realmente lá me resgatou um negócio que eu tive pensando essa semana, isso que tu falou aí. Como é uma coisa que o cara sabe, né? Mas às vezes o cara acaba não presenciando e acaba esquecendo, né? Tu tem que ver algumas coisas acontecendo na internet pra tu lembrar. Como o cara estando lá, naquele eixo ali, Rio-São Paulo, é diferente o lance dos contatos, né, cara? Porque eu vejo porque volta e meia, pô, tem um guitarrista aqui que eu sigo, uma guitarrista do Instagram, pô, legal, troca uma ideia, pô, legal o som, pá. Aí daqui a um pouco o cara tá tocando com alguém da Globo, assim, 2 palitos, assim, sabe? Porque indicação é um troço muito papum, tá ali do lado, o cara pega um carro, 20 km, 30 km, tá lá, gostou do trampo, faz, tá na gig, sabe? Bah, pra nós aqui, que estamos longe das capitais, né, cara, como esse tipo de coisa é mais difícil, assim, né? Mais complicado o acesso, né? E tu imagina naquela época, então, né? Porque hoje ainda é menos difícil, né, cara? Sim, com certeza. A internet que liga as pessoas, mas naquela época era só indo para lá mesmo, né, cara? Não tinha outra chance, né? E realmente, é bem como tu falou lá, cara. Lá tu cruza, tu vai abastecer o carro no posto de conveniência, tu encontra os artistas, entendeu? E lá, pelo menos naquela época, tudo girava muito dentro das emissoras, né, cara? Sim, sim. Então, tudo se fomentava por ali, né? Acho que ainda é assim, né, cara? Acho que ainda é assim bastante. Mas então precisava estar em corpo presente lá muito mais do que hoje, né? E hoje tá um pouco melhor, né, cara? A gente consegue ser um pouco mais visto daqui. Mas volta e meia, eu acho que ainda tem que ir para lá para... Claro. Tu entende? Sim, com certeza. Tanto é que muita gente mudou e foi morar lá, né, cara? O Juliano mesmo, é amigão meu até hoje, a gente se fala, ele tá lá e ficou por lá, entendeu? Hoje ele não exerce mais como artista, como cantor, quer dizer, como cantor, né, mas como artista ainda claro, sempre vai ser um artista. Mas ele é um puta de um produtor, né, cara? Trabalha com diversos grandes nomes da nossa música. O Courtois, qual é o envolvimento dele com The Voice? Eu tenho alguma coisa registrada na minha cabeça que ele tinha alguma coisa com The Voice, só não sei se é ele ou se eu tô confundindo com alguém. Não, o caso dele não foi o The Voice, foi o Fama, o primeiro Fama quando teve, cara. Tanto é que ele acabou ficando lá, porque em 2000 começou o Fama, e o Paulo Henrique, lá, que era o produtor, falou para ele, Júlio, quem sabe tu fica aí, porque o ano que vem vai ter esse ano, aliás, vai ter um lance que vai entrar na Globo aqui, que é um reality de cantores e tal, de repente tu tenta entrar nisso aí, e ele acabou ficando por lá e ele acabou entrando no Fama, entendeu? Uhum. E no fim o Fama ajudou a projetar bastante ele, entende? Então ele foi da primeira edição do Fama. Pode entendeu? crer. Foi do primeiro reality desse tipo de programa que teve aqui no Brasil. Sim. Tipo, no meio dos músicos, os caras falam Juliano Courtois, todo mundo sabe quem é, mas às vezes o cara não sabe nem de onde é que eu viu, sabe? Eu acho que é meio que dessas profundezas, assim, desses programas, assim, que ficou, né? Isso, exato. E aí ele começou a produzir alguns artistas de lá depois, né? Ele como é um puta de compositor, assim como todos nós, na banda Armadilha, cara, era legal porque era o quê? Quase todos nós cantávamos. Então tinha um Roupa Nova da época, entende? Claro, sim. Nós fazíamos a harmonização de 5 vozes, nós compunhamos todos, entendeu? E o Juliano e o Álvaro, principalmente, eles eram umas máquinas de compor, né, cara? Assim, era um dia, sabe? E ainda são, assim, o Juliano, ele dá música para muito artista lá de cima, entendeu? Todos os produz, ele acaba colocando 1, 2 músicas nos discos, entende?
Então, essa onda de compositor sempre teve em todos nós, entende? Eu acabei parando de cantar por um problema de voz também, que eu tinha uma fenda vocal, e acabei não querendo seguir nessa onda de cantar, né? Para mim sempre foi um pouco mais difícil, porque eu sempre cantei, mas era mais difícil porque eu não aguentava cantar durante muito tempo, entende? Entendi. Ficava meia hora, 40 minutos e minha voz já estava acabada, né? Uhum. E aí eu fui ver o que era isso, e eu tenho uma fenda vocal, entendeu? Uma fenda na prega vocal. Como aí é que isso Agora me deu curiosidade, me explica mais o que é uma fenda vocal. Eu também não tô ligado. Uma fenda, cara, quando as cordas elas vibram, né? Elas se grudam assim, e quando ela vibra, tu não fica com nenhum buraquinho, né? Para te emitir. A emissão da voz perfeita, limpa, é quando a voz quando as pregas elas estão coladas vibrando. Eu tenho uma prega, eu tenho um buraquinho, fica aberta a minha, mesmo quando vibra, ela fica aberta. Entende? Ela vibra assim, tipo, ela é aberta, tu entende? E aí acaba aparecendo minha voz mais rouca, ela fica mais falha. E aí o que acontece? Eu faço muito mais força para cantar. E aí eu me desgasto mais. Aí eu teria que ter um condicionamento vocal, né, muito mais apurado para aguentar durante muito tempo. Claro. Então, isso para mim se tornou uma coisa muito difícil. Aí eu acabei optando, vamos tocar guitarra e vamos fazer arranjo, que é um caminho mais plausível para mim, entende? Sim. Porque senão era muita coisa para conseguir fazer. Então, claro, todas as bandas que eu toquei, os artistas que eu acompanhei, eu sempre fiz mais backing vocals, entende? Sim. Não, sim, lead vocal, para mim sempre foi mais difícil. Com a mídia eu até cantava uma música que outra, mas não era todas as músicas. Claro, assim, não gerava um desgaste tão grande, dava para fazer de boa ali, né? Exatamente. Então, isso até foi uma coisa que me frustrou bastante, né? Porque eu sempre, cantar, tu sabe disso, né? Tu canta pra caramba. É uma coisa mágica, cantar é uma coisa que tu é um instrumento, né, cara? Uma coisa que te afeta muito profundamente, né? É uma coisa muito legal, cara. Então isso é uma coisa que me frustrou um pouco, né? Mas entendo. Isso é a vida que segue, né, velho? Isso aí claro, faz parte. Por muito tempo antes de cantar eu tinha essa frustração, né? Eu deixei de ficar frustrado quando eu bati a cara e de que foda-se, sabe? Porque eu achava que era uma merda, as pessoas não me incentivavam, sabe? E hoje em dia eu vejo que, cara, o poder de conexão, né, é um negócio bizarro, assim, né? Porque é uma linguagem que todo mundo entende, né? Dentro da tua língua, né? Vamos falar assim, né? Obviamente, né? É muito mais fácil tu atingir as pessoas, né? Com pouco, vamos dizer assim, né? Tu consegue transmitir uma mensagem de forma mais fácil, vamos falar desse jeito, assim, né? Né, cara? Eu acredito nisso. Além da arte, né, cara, é uma forma de comunicação, cara. Então, falando, cantando, tu passa a mensagem muito mais diretamente. Então, é esse o poder violento que tem, né, cara, o canto. Com certeza, né? Legal. Eu sempre indico pra todo mundo, cara, que, tipo, que tá tocando um instrumento ali, harmônico e tal, né? Isso harmônico, baterista, que seja, ritmista ali, que, cara, mesmo que tu não siga cantando, não queira ser um vocalista, não tenha aptidão pra ser um frontman ou coisa do tipo assim, cara, estudar canto é uma baita de uma jogada, porque tu passa a enxergar a música sob outra perspectiva, né? Tu sai da bolha do teu instrumento, seja qual for, né? E passa a enxergar a música como um todo, sabe? Querendo ou não, a voz, quando ela tá presente, ela é um guia, né, para tudo, né? As coisas giram em torno dela. E quando tu entra nessa perspectiva, tu enxerga todos os instrumentos sobre outra ótica, né? Aí tu começa a olhar o teu instrumento, cara, mas assim, ó, isso aqui que eu tô fazendo não tem nada a ver com o que a música tá pedindo, ou tá batendo com o que a melodia tá fazendo, sabe? É sempre válido, cara, estudar canto de alguma forma, assim, sabe? Porque vai ampliar os teus conhecimentos sempre, assim. Com certeza. Eu até costumo dizer, em cima do que eu estava falando antes de começar, até para guitarristas, cara, assim, às vezes está com dificuldade de criar ideias, eu costumo dizer, cara, cria melodias cantando. Isso aí.
Cara, Antes de- eu falo sempre isso aí também, é muito legal. sem pegar o instrumento, porque às vezes quando tu pega, às vezes eu canto, eu canto solos, por exemplo, tipo Uhum. Jorge Benson, o cara começa a Sim. cantar, mas quando Sim. eu vejo, quando eu estou fazendo isso, cantando ao mesmo tempo de solar, quando eu vejo, o meu solo está induzindo o meu canto, Exato, tá invertido, né? está Não, invertido. tu não tá Mas eu- elevando a música da cabeça pra guitarra, tá? A guitarra tá indo pra tua boca, né? Vamos dizer assim, Isso. né? Aí o que eu faço? Eu faço o contrário, eu paro de tocar, canto uma coisa e depois toco o que eu cantei. Isso. Uhum. Para justamente sair dos nossos vícios, cara, sair dessas nossas shapes e licks que já estão gravados no nosso inconsciente, né? Uhum. Então, E memória muscular, né? Exatamente, memória muscular, exatamente. Eu cantar, ou até mesmo pegar um outro instrumento, às vezes eu pego o piano, cara, que é um instrumento que eu não toco muito bem, entendeu? Eu não toco nada bem, aliás, Uhum. né? Mas eu tento aprender um pouquinho. Aí eu quero criar uma melodia, eu vou pro piano, né? Aí eu tiro uma melodia e depois eu vou pra guitarra. Aí depois eu acabo me ferrando, né? Porque às vezes o cara cria umas coisas, mas fica mais difícil. Com certeza. Tá fora da nossa memória muscular, de novo, como eu falei, tá fora do hábito dos dedos. O cara tem que fazer umas coisas que o cérebro demora pra assimilar, né? Exato. E é um puto exercício pro cérebro, né, cara? Total. É muito legal isso. Então, o canto é uma coisa, cara, que eu acho fundamental. Mesmo o cara não canta, cante. Cante porque... e além de ser uma coisa boa para a alma, né, cara? Pra alma, com certeza. Cara, sabe? Eu acho fundamental isso. Total. Ô, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, e sobre os teus estudos de guitarra, com o que tu estudou, como é que foi essa parte, depois que tu conheceu aqueles guitarristas que te fizeram debulhar a cabeça, derreter o cérebro ali, como é que foi teu lance de estudos a partir dali, com quem que tu estudou, como é que foi essa parte? Depois lá do Instituto Musical Verde, que eu me formei, eu sabia uma base. Aí depois lá, com 20 anos, mais ou menos, eu fiz aula com o Vinícius Silveira. Aí chegou uma época que ele me passou tudo e disse, Giba, olha, eu já te passei tudo aqui, não sei o que eu vou te passar, eu acho que tu tem que agora malhar em cima disso. E aí eu comecei a malhar, e todos os músicos onde eu tocava, acabava trocando ideias bastante com eles, né? Aí eu sempre tive a ideia, e meu pai também me buzinava muito, né, por causa da geração deles, que tu tem que estudar, tu tem que ter uma formação, se tu quer músico, então vai, te forma, faz uma faculdade de música e tal. Tu sabe que eu era roqueiro, né, cara? Só queria estar na noite tocando e tal. Sim. Bom, um certo momento que eu comecei, será que eu não vou fazer uma faculdade de música? Eu comecei a ter vontade de fazer faculdade, cara. Comecei a ter vontade, até que eu entrei na faculdade. Aí eu fiz o teste em 2011, daí. Eu entrei na URGS aqui, cara. Fiz uma prova específica lá, me matei estudando, né? Tinha que ler partitura, tem que ler Vila Lobos, tem que ler para a prova específica, né? E eu acabei entrando também porque eu fiquei sabendo que que era o primeiro ano que ia ter na URGS o curso de música popular, porque até então não tinha música erudita, né? Aí isso me interessou mais, né? Vai ter música popular, então vamos lá, né? Mas a prova específica, mesmo assim, tinha que fazer os exercícios, tinha que ter, né? Tinha que tocar Vila Lobos, tocar os estudos lá de música erudita e tal. Aí eu estudei pra caramba, e era tudo no violão. Voltei a tocar violão de novo, estudei, fiz a prova lá, passei. Entrei e aí comecei a estudar lá, foi muito legal, cara. Olha, foi muito legal mesmo, além das pessoas que eu conheci lá. É claro que, como eu já tinha uma estrada, né, bastante longínqua, assim, o que eu aprendi mais lá foi para mais firmar as coisas, entende? Mas a convivência, principalmente, né? A convivência com novos músicos, a convivência com os professores, porque eu já era mais velho também, né? Eu já tinha meus 40 lá vai pedradas. Sim. Né? Então, eu tinha uma certa experiência, então foi muito legal assim, essa interação com o pessoal mais novo. O networking que eu fiz lá dentro foi muito grande. Os professores, tive professores fenomenais, assim, como Fernando Matos, como Dimitri Servo,
nas aulas de percepção musical, que isso sim foi fantástico, as aulas que eu tive lá foi muito boas mesmo. E aí me formei em 2016. Me formei em 2016, há pouco tempo, né? Fazem pouco tempo não, né? Fazem 6 anos. 6 anos. 6 anos. E foi muito legal, cara. E basicamente essa é a minha formação. Minha formação, assim, acadêmica é da faculdade de música. Gostaria muito de ter tido condições de fazer um estudo no exterior, né, cara? Sim. Mas não deu. Pra nós aqui é pesadaço, né? Muito. É uma outra realidade. Engraçado, cara. Todo mundo que passa por esse podcast aqui, que de alguma forma teve uma experiência com faculdade, universidade, quando a gente pergunta assim, o que mais te marcou lá, todo mundo fala que foi o networking, foi vivenciar, foi o ambiente, foi as pessoas na volta. Nunca é o conhecimento, sabe? É muito louco isso, na real, né? Principalmente pra gente que vem da música popular, porque eu conheço, a gente pega muita coisa na estrada, né, cara? A gente aprende muito, né? Então, até porque na faculdade eles estão acostumados lá, por causa da música erudita, a pegar coisa muito mais do básico, entende? Uhum. Chega lá com o básico já na mão. Até o Fernando Matos, o professor que me falou, Giba, quando o pessoal da música popular chegou na universidade, a gente teve que formular todo essa parte de ensino, porque vocês chegaram com um conhecimento já muito diferente e num outro nível do que a gente já dava aqui dentro, sabe? Então, isso ajudou eles bastante. E o que nos ajudou também, além do networking, foi conviver com todos os estilos de músicos, entende? Esse pessoal da música erudita também é muito legal ver o que eles estudam, a maneira que eles pensam, mesmo sendo bastante diferente da gente. É diferente, né? É outra parada completamente diferente, uma coisa mais metódica, né? Mas é muito enriquecedor, sabe? Claro, sim, agrega. Com os diferentes tipos de pessoas, de músicos e de estilos, né? Essa coisa da partitura, né? Porque sempre teve, pelo menos na minha época, no meio da música, dizendo o absurdo de dizer que se tu lê partitura, tu vai perder o fim, né? Essa bobagem, cara, sabe? É bobagem, né? É como se alguém fosse tirar o filho, né? Adquire e depois ninguém te tira, né, cara? Claro, né? Ninguém te tira. Na realidade, ele mais engrandece o cara do que tira alguma coisa, né? Total. Não faz nem sentido tirar alguma coisa. Não, é que muita gente tem uma visão ultrapassada, assim, de que o músico bom é aquele que tem o feeling, que não estudou, que ali é verdadeiro, sabe? Que se tu pegar esse cara e botar ele a aprender técnica ou botar ele a aprender partitura, ele vai perder isso, sabe? Isso daqui é uma bobagem extrema isso, porque tu não vai perder, tu vai agregar aquilo que tu tem, tu vai aperfeiçoar, tu vai passar a enxergar de outra forma, tu vai explorar melhor. Não tem sentido, cara, dizer que prejudica. Né? Sem falar que tu ler partitura vai te aumentar de possibilidades, né? Sim. Porque em certos locais do nosso país aqui e no exterior, cara, dependendo da gig que tu pega, os caras ensaiam, cara, eles te apresentam a partitura na frente, tu tem que sair tocando, cara. Isso é foda, velho. Bah. Entende? Então, se tu sabe ler partitura, cara, tu não precisa ler assim eximiamente, entende? Mas tu compreende, tu interpreta a partitura ali, tá tudo certo, tu entende? Tu consegue fazer uma série de trabalhos que tu não conseguiria se tu não fizesse isso, entende? Sim, então total. ajuda bastante. Até para fazer, por exemplo, no meu caso, que trabalho com arranjo, que trabalho com orquestração, então, para mim aprender com isso, eu pego outras partituras de outra coisa, eu analiso, eu aprendo coisas ali novas, né? Solos, às vezes tem solos de guitarra. Na minha época não tinha o que tem hoje, né, cara? Tem vídeo, o cara bota ali em slow o vídeo, tu tira nota por nota dos caras. Né? Antigamente, tirava na fita cassete, dá play pause e tirar por trechinhos, né?
para tirar as músicas. E tinha solos que às vezes não dava para tirar, velho. Entendeu? Então, se tu sabe ler partitura, tu conseguia comprar uma partitura de algum lugar, e aí tu ou pega de um amigo, e aí tu, aquele detalhe, aquela nota lá é essa nota. Entende? Sim. Então, só ajuda. Não tem. Total. Tá falhando o áudio só pra mim? Ou vocês estão ouvindo falhar também? Tá falhando, eu acho que é porque tava captando o meu aqui. Vou travar aqui o meu. Ah, bom. Ah, tá. Porque não é só o teu que falha, é geral, assim. Agora eu não me lembro para falar de novo. Não falhou a ponto de tu não entender o que tava falando, é só alguns trechinhos, assim, dava pra sacar exatamente o que tá rolando, não te preocupa. Ô, cara, deixa eu te perguntar uma parada, que é curiosidade minha aqui. Fala um pouco sobre o teu equipamento do estúdio, cara, que é uma coisa que eu curto falar. Gravação, pré-amp, mesa, interface, toda essa parafernália bacana. Cara, eu tenho, eu uso o Apollo, né, da Universal Audio. Aí, coisa linda. Hoje em dia eu estou usando os prés da própria Universal Audio. Né? Sim. Estúdio bem enxuto que eu tenho aqui e bastante funcional. Os monitores da KRK. O pré da Avalon. Uhum. Eu tenho um teclado controlador da Arturia, de 88 teclas, um Keylab Arturia. Microfone eu tenho um Neumann TLM-103 e o TLM-49. Aí começam meus instrumentos de corda, né? Começa. Sim. Eu tenho um Fender Precision, baixo, né? Uhum. Eu tenho uma guitarra, uma semiacústica. Essa bonitinha aqui é uma ótima. É tipo estilo 335, né? Sim. Pô, linda. Linda mesmo. Eu adoro ela, acho ela linda. Eu tenho duas Fender Strato. Vou botar aqui. Eu tenho essa Fender, uma Fender americana Lone Star. Pode crer. Eu troquei o captador, eu botei um chopper da Dimarzio aqui. No braço. E esses aqui é um Seymour Duncan na ponte. Na ponte não, na ponte. O Pearly Gates, né? Isso, exatamente. E um Texas Special no meio, se for. Exatamente. Ela é maravilhosa. Sou apaixonado por... Eu já tive a versão mexicana dessa guitarra, é muito legal essa guitarra. Tu tem uma mexicana? Não, já tive, há muitos anos atrás. Muito tá. Uma Fender também. Uma Fender japonesa de F-back. Ah, que legal, velho. Uns captador noiseless de F-back também. Sim. Eu só troquei o roller nut. Essa guitarra tem uma coisa muito legal, cara. Muito, assim, inusitada. Eu comprei ela lá na década de 90, e aí fazendo um show, cara, ela caiu e quebrou o braço. Quebrou o braço no meio, assim, cara. Aí eu fiquei pé da vida, né, cara? Imagina só. E aí eu me dava com um luthier ali de Cachoeirinha, o Domingos Fialho. Ah, o Fialho. Isso, E eu ia lá, de vez em quando, lá com um amigo meu, com o Dante Júnior, que é o guitarrista aqui de Porto Alegre, e eu vi lá um braço, cara, de guitarra muito legal, e ele falou, cara, esse é um dos braços melhor que eu já fiz aqui, não sei o quê. Aí eu, então ele foi lá, comprei um preço bem legal dele, assim, o braço, e ele botou pra mim nessa guitarra, e tá até hoje, cara, o braço. Então, o braço não é o original dela, é outro. É um braço melhor do que era antes. Pode crer. E em que madeira que é esse braço, tu sabe? É maple. É maple com escala em jacarandá, normal. Então, as madeiras... Exatamente. É o rosewood, né? É o jacarandá. Exatamente. Aí eu botei um roller nut aqui da Fender e botei umas tarraxas Planet Waves, aquela que ela com um trim, sabe? Aquela que... Quando tu aperta, quando tu prende a cola com lock nut na corda, sim. Quando tu aperta ela já corta o excesso de corda automático. Pode crer, legal isso aí. É muito prático.
Bem E a prático fina mesmo. é maravilhosa também, cara. Ela é bem leve. Show. A madeira é Alder, eu acho. E aquela É, guitarra vermelha, cara, que tu tinha na época que eu te conheci, que guitarra que era? é essa aqui, ó. Tá aqui. Essa eu fiz com o luthier aqui de Porto Alegre. Ah, essa eu O lembro. Alexandre. Essa é maravilhosa, cara. Essa aqui é uma das minhas principais, assim, porque ela é muito versátil, né, cara? Sim, imagino. E os captadores da Suhr, eu botei um SSV, aqui, humbucking, aqui tem um Michael Landau no meio, e um SSH da Suhr também aqui. Maravilhosa. E ela tem Show. meus 5 posições, chave de 5 posições aqui, Sim, e ela, sim, ela tem uma autochavezinha que de fase que fica single, sim, e tem uma outra chavezinha que liga as pontas, sim, entendeu? Que fica com Sim. som meio de L. de TL. Sim, sim, Isso. bem legal isso aí. Bem Então massa. ela é bem versátil. Eu usei muito ela com a mídia. Né? Tu deve ter me visto tocando com a mídia com ela. Sim, sim, exatamente. Então, assim, tocar a cover assim, é muito legal, porque ela é versátil, né? Para o cara tocar tudo que é tipo de som, né? Claro, com certeza. Com certeza. Muito E massa. aí eu fui para... A minha cunhada, ela mora na Alemanha, né? Em Munique. Aí eu fiz uma viagem para Munique e acabei fazendo uma outra guitarra com um luthier que eu conheci lá, um luthier de Milão. Uma guitarra que tem um Flamed Maple. Aí eu lembro de que você postou esses tempos essa guitarra aí. Eu fiquei bem curioso de saber sobre ela. Essa aqui é um tesão também, cara. Muito tri, cara. Porra, parece muito bem acabada. Parece alto nível. Diferente, ela tem um lance aqui embaixo, uma curva. Sim. Né? Ela tem um design diferente, né? E ela tem um headstock aqui que é diferente, é 2 e 4. 2 e 4, pode crer. Diferente mesmo. Fiz para ter uma coisa diferente. E a madeira dela é maple também, o braço. Maple Sim. com a escala pau-ferro. Pau-ferro, pode crer. E também é um tesão essa guitarra, só que ela é pesadinha. E o que te bateu de fazer com esse cara lá? Tu curtiu o modelo pronto? Tu curtiu ou tu mandou fazer? Como é que foi esse esquema aí? Como é que bateu de comprar dele? Cara, eu já era fã, já há um tempão das guitarras dele. Tu manjava já. Que na época, né? Ele via umas coisas minhas, né? Ele curtia e tal. E eu curtia ele bastante. A gente acabou conversando, ficando amigo. E aí, na época, o dólar estava bem mais baixo, né, cara? Sim. Foi 2012, eu acho. E aí eu tinha uma grana e eu vou fazer uma guitarra. E eu gosto de guitarra de luthier, né, cara? Pra ficar diferente. É legal ter as tradicionais, né, cara? Mas eu acho que fica com um som um pouquinho mais personal, um pouquinho diferente, um pouquinho mais único, tendo guitarras mais exclusivas, mais para o teu gosto, para claro. como tu quer, né? Sim, sim. E eu sempre vi as guitarras dele, um acabamento, uma coisa bem artesanal mesmo, bonita. E o comentário, todo mundo comentando super bem, e acabei fazendo com ele, cara. E não me arrependo, assim, a guitarra com luthier tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Ela é um pouco mais difícil de vender depois, né? Sim, sim, com certeza. Mas eu não tenho intenção de vender elas mesmo. Eu tenho muita dificuldade. A grande verdade é que eu tenho muita dificuldade de vender guitarra, cara. Não, deu pra notar, porque tipo, tem guitarra desde os anos 90, né, cara? Então tu já vê que o cara é apegado. É difícil o cara que tem uma guitarra há tanto tempo assim, não. A galera geralmente passa adiante, quer pegar uma melhor, não sei o quê. É que nem pra mim, cara, acaba me apegando. Quem me vê de longe acha que eu sou louco, que às vezes eu até converso com elas. Ô, cara, e tu não tinha um camper aí, meu? Há um tempo atrás? O que acontece, cara? Cara, camper... Como em 2017, eu parei de fazer show, né? Porque tive meu filho, aquela coisa, né, cara? E parei de fazer show, e veio a pandemia. Eu disse, cara, eu tô com um negócio aqui com um valor desse tamanho, cara. Sabe? Não fazia sentido eu ter uma coisa tão cara, sendo que tem a tecnologia hoje chegou num nível que os plugins, cara, estão te trazendo uma qualidade absurda, cara. Sabe? Eu com um negócio aqui de 15, 20 mil, cara, parado,
entende? Sim. Paradão, claro que eu tava usando ele pra gravar. Mas, tipo, não, Assim, a não, diferença... não é aquilo que fazia a diferença pro teu trabalho, né? Que é a história, né? Aí eu, cara, vou vender, vou comprar uns plugins que no fim acabavam me trazendo a mesma qualidade sonora, né? Uhum. E muito mais barato, né, cara? Com 200, 300 dólares no máximo, tu compra uns plugins maravilhosos, cara, entende? E tu comprou o que daí? O que tu usa de plugin pra guitarra daí hoje em dia? Aqueles neural? O que tu tá usando? Eu uso basicamente 2 plugins, cara. Eu uso o Amplitude, o 5, Sim. e o S-Gear da Skufam, que é uma empresa alemã, cara, que é maravilhoso. Eu até uso mais esse do que o Amplitude, cara. Sabe? Pode crer, esse eu não manjo. Cara, dá uma olhada, que é muito legal, cara. A qualidade de som dele é absurda, cara. Absurda mesmo. E agora a IK Multimídia lançou uma nova versão, cara, que faz a mesma coisa que o Kemper faz. Não sei se tu viu. Não vi. Tone X, que é a mesma coisa que o Kemper faz. Eles estão entrando nessa mesma. Só que tu copia o som do amplificador, ele reproduz depois toda a onda, né? É isso, né? Que o Kemper faz e que o outro lá que faz também, como é que é o dos plugins aquele que é um pouquinho menor, assim, que... Quad Cortex? Esse é o Quad Cortex. Mesma coisa, cara. Só que em plugin e muito mais barato, cara. Sim. Então, as coisas estão evoluindo com uma velocidade absurda, entende? Então, não tem por que eu ter, já que eu não estou fazendo show, né, claro. Sim, claro. Sim. Quando eu voltar a fazer show, beleza, eu vou ter que investir em alguma coisa, com certeza. Mas também já não sei se lá na frente não vai ter também uma possibilidade de tu levar o teu iPad ou o teu... Cara, já tem, né? Basta tu querer. Basta tu querer, né? Já tem. Basta tu querer, pode. Não, mas é real. Tipo, com um iPad, com um controladorzinho, o cara compra específico pra plano iPad... Meu, é isso, tá não chegou ainda, cara. O controlador para esse tipo de tecnologia ainda não chegou assim num nível tão satisfatório quanto tá o Quad Cortex, o Kemper, tu entende? Sim. O controlador disso ainda não está 100%. Então, eu acho que por isso que eles não estão, que o pessoal não está ainda indo para essa tecnologia. Mas não vale a pena eu ter aqui um lance de 15, 20 mil reais. Eu acabei vendendo meu Kemper eu comprei por 15 e vendi por 18. Uhum. Então é um valor bem alto, né, cara? Pra gente aqui no Brasil. Nossa, tá louco? Então, com isso aí eu compro 2, 3 guitarras, né, cara? Sim. O cara transforma a moeda em guitarra, né? O cara fala em números de guitarra. Conversão. Não, cara, eu concordo contigo, assim, essa parada do Kemper e do Quad Cortex, por exemplo, que são negócios bem caros, assim, 15, 20 mil, né? Eu acho que é legal o som, claro que é muito massa, né? É prático, né? Tipo, na estrada, pra quem viaja muito, é um negócio que, tipo, quebrar a válvula é um negócio que é complicado, né? E quem tá levando de um lado pro outro tá arriscando, né, cara? Mas, cara, pra quem não vive nesse mundo de viajar, fazer, sei lá, Rock in Rio, aí vai pra, sei lá, pra outro estado, levando coisa em avião, pra quem não vive nesse mundo, cara, eu acho que, tipo assim, tu consegue comprar que nem um amplificador que eu tenho aqui da Live Sound, que é simulador, não, ele é um valvulado com um projeto baseado no Fender Twin Reverb, tá? Aquele cleanzão gordo, sabe? Cara, tu consegue comprar com 1/3 desse valor um amplificador valvulado que, tipo, é real, sabe? É de verdade, pra levar pros lugares perto de casa, assim, sabe? Sem ter que estar viajando. Acaba que, pra quem não tem uma vida muito, muito deslocada em termos de viagem com equipamento, nem vale a pena o cara comprar um Kemper, assim, porque tu vai ter um monte de som, tu vai ter. Mas, cara, pra quem, por exemplo, hoje em dia, pra mim, eu tenho uma PodGo da Line 6 que eu uso pra gravar, sabe? Fazer as aulas e tudo mais. Hoje em dia eu vejo, cara, que pra tocar ao vivo é até demais, porque eu preciso de 4 timbres no máximo, sabe? Então, com um amplificador que tem um bom clean e com 2 pedais de drive,
eu resolvo tudo o resto com o volume da guitarra, pegada, trocando o captador, sabe? Então, ao menos isso pra mim que tô simplificando cada vez mais, né? Porque com o lance de cantar, o cara tem que enxugar o máximo que dá para o cérebro não derreter na hora de tocar, né? Então, automatizar da forma mais fácil. Então, eu acho que pra mim, hoje em dia, mesmo que eu tivesse, eu não compraria um camper, porque pra mim não vale a pena, sabe, eu ter uma coisa tão de ponta, com tanto recurso, sendo que eu preciso de, sei lá, 5% daquele recurso ali, sabe? Eu posso ter uma coisa que vai fazer de verdade, vamos falar assim, né? A parada, e não vai me dar tanto custo assim, né? De novo, né? Óbvio que se o cara tem que se deslocar, que nem o cara vê lá, os bastidores do Rock in Rio, lá tava acompanhando o Torquato Mariano. As bandas lá, tipo assim, cada um, tem banda com 2 guitarristas, tinha 4 camper, sabe? Um pra rolar e um pra backup, sabe? Um troço assim, é outro nível de conversa, né, meu? Tipo, só ali, os caras tinham 60 mil reais, sabe? Na parada, sabe? Então é outra parada. E tá tudo bem, faz parte, o cara tem uma banda grande, o cara se desloca, né? Mas Faz, pra né? quem... Hã? Quando a gente chegar lá, a gente faz, né? Ah, com certeza, né, velho? Aí eu vou ter prazer em encher o palco dessas coisas aí. É isso aí. Mas pra quem tipo, vive uma vida de, sei lá, pub, evento, coisas assim, num raio de, sei lá, 100, 200 quilômetros, levando no carro, sabe? Com certeza. É só claro, cada um faz o que quer, né? Se o cara curte, vai lá e compra, né? Seja feliz, né? Mas em termos de necessidade, realmente não consigo enxergar assim hoje em dia, sabe? Não, e mesmo tem alguns dos grandes guitarristas mesmo, que até os caras mesmo estão tocando com coisas mais rápidas, mais simples. O próprio Ricardo Marins, cara, ele GT1 da Boss direto, né? a GT1000, essa da Boss, só a GT1000 e acabou. Sim, Claro sim. que também é caro, eu sei que é caro. Sim. Mas ele nem usa amp, cara. Ele usa. Não. Cara, nos shows da Preta Gil, ele tem vários setups, né? No show da Preta Gil eu já vi, ele usa uma GT1, cara. É aquela mais barata, com pedaizinhos, sabe? Tipo assim, em linha, sabe? Exatamente. Ah, eu tenho aqui uns pedaizinhos ainda também, né? Porque tu sabe que a gente não consegue ficar sem, né, cara? Sim, claro. Eu tenho o Fultonium ACD, que eu sou apaixonado por ele. Eu tenho o Tube Scream, né, cara? Um Ibanez, o TS9. Esse aqui? Eu tenho esse, eu tenho o Tube Scream, eu tenho um delay da TC Eletrônica, o Flashback, aquele, Uhum. eu adoro também. Eu tenho da NIG, esse aqui, ó, maravilhoso. Esse aqui, ó. Ah, velho, esse pedal é bem legal. O lado fuzz ali dele é maravilhoso, cara. Inclusive, o solo da minha música autoral tá. O efeito que eu usei é simular esse Octafuzz aí. Por isso que tu reconheceu, né? A gente conversou aquele dia. O primeiro que reconheceu o Octafuzz de cara, de todos os guitarristas que eu mostrei, foi tu, tá ligado? Fiquei, o cara tá ligado nos Hendrix. Cara, som de Octafuzz putz, cara, é sensacional, cara. Aquela oitavazinha que parece os harmônicos, na realidade. Uhum. Ela não tem um som, não é um som propriamente de oitava, parece um som de harmônico. Exatamente. Então é uma delícia, aquele som tá louco. É irado. Esse pedalzinho aqui, eu espeto ele nos plugins mesmo, cara, como se fosse um amp. Sim, tá sim. tudo lindo. E funciona pra caramba. Não, tenho certeza. É um baita recurso. Quer fazer alguma pergunta aí, Rafa? Cara, não, agora há pouco eu tava falando pro Léo, ele me deu uma tontura aqui, fiquei até apavorado. Como assim? Não, eu tava aqui, do nada me bateu uma tonturaça, mano. Total, fiquei malzão aqui. Mas agora já tô de boa, já passou já. Real, não, me assustei. Quase que eu não sei se vocês viram que eu tirei o fone. Não reparei. Eu tirei o fone aqui, quase que eu me deitei no chão aqui pra garantir. Mas, eu queria saber o seguinte, como é que é tocar com o Alemão Ronaldo? O Rafael é muito fã do alemão, por isso que ele tá perguntando. Cara, é muito legal. Cara, eu sou suspeito de falar porque eu gosto de tocar com pessoas de personalidade, né, cara? Entendeu? O Pablo sabe muito bem, a Mídia é uma cantora, uma pessoa que tem uma personalidade muito forte e gosto disso, entendeu? E o Alemão Ronaldo não é diferente, cara. Claro que ele é loucão e tal, mas hoje em dia ele já tá mais tranquilo.
Mas ele é um cara de personalidade, ele sabe o que quer, ele sabe o que ele quer, né, cara? Ele, em cima do palco, ele chega pra ti, eu quero isso, sabe? Ele te diz o que ele quer, então é muito legal isso. Então, o difícil é quando tu pega alguém que não sabe o que quer, entende? Em cima do muro. Pode crer. Eu fui quando ele fez o acústico no Teatro São Pedro lá. Sim. Aí quando ele fez o lançamento, ele fez 2 noites, né? Lá no Teatro São Pedro. Não foi? O ano passado? Foi? Esse ano, não foi? Não. Antes, ele gravou um DVD lá em Santa Maria, daí, mas uns anos antes ele tinha gravado aquele acústico da Atlântida lá. Sim. Daí, quando ele lançou o DVD, eu não consegui na gravação, daí ele fez 2 noites de lançamento lá no Teatro São Pedro, eu fui nas 2. Eu fui nas 2 porque na primeira noite eu não consegui pegar assento bem na frente, né? Daí eu peguei mais pro meio, daí na segunda noite eu peguei bem na frente do palco. É muito show. Cara, o alemão é foda, meu, eu curto muito, assim, eu sou muito fãzaço dos rock gaúcho aqui. E daí a sensação que eu tenho é que estar com ele é alto astral puro, assim, sabe? Tá o tempo todo a mil, parece. Viajar com ele, então, dentro da van, cara, é uma vibe muito legal, cara. Muito legal. Porque ele tem uma alma muito legal de estar junto, né, cara? Todo mundo diz que ele é loucão, mas eu não loucão no melhor sentido, entendeu? Sabe? E ele é aquilo que eu falei, ele sabe o que ele quer, entendeu? Ele tem tudo. E outra coisa, ele é um cara que sabe se comunicar, né, cara? Aquilo que eu tava falando antes, né, cara? Porque tem cantores que às vezes o cara parou de cantar, o cara não sabe, fica com medo de falar, né? Sim. O alemão, não, ao contrário, ele sabe se comunicar, cara. Ele pode ser o público mais difícil, ele faz com que todo mundo fique junto com ele, entendeu? Isso é uma habilidade. Isso daí que tu falou, eu me lembro eu fui na gravação do Reação em Cadeia, do DVD que eles fizeram, aquele Nada Ópera Rock, acho que é o Nada Ópera, uma coisa assim. Aí eu fui ali na opinião ali, e o Jonathan Corrêa falou que, tipo, acabava a música, ele ia falar, ele pegou e disse, cara, eu não vou falar muito e tal, porque quando eu abro a boca eu falo merda. E aí, então, tipo, eu não sou muito bom nessa coisa de falar e tal, então a gente vai tocando, eu não vou falar muito. Pelo menos é ciente, né? Até de uma certa forma, ele soube ganhar a galera. Mas, claro, o cara é sincerão, né? Tipo assim, meu, nem vou falar que eu só falo bosta. Tipo assim, o pessoal, o cara é sincero, meu. Beleza? Bota fé, canta aí, então. E daí não deixa ninguém decepcionado, né? A galera que escuta ele, que quer ouvir o que ele tem pra falar, e a galera que se ofenderia com o que ele vai falar. Total. Cara, o Alemão Ronaldo, ele tem uma coisa muito legal, e a mesma coisa que a Medium tem também, cara, que às vezes ela xinga uma pessoa na plateia, só que xinga de uma forma que a pessoa acaba gostando de ti, entendeu? Entende, cara? Sabe conduzir a forma em cima o que tá acontecendo em cima do palco, entendeu? Sabe conduzir muito bem, cara. Isso é muito legal. O Dallas faz isso bem. Hoje ainda ele me mostrou, né? Como é que faz isso. Ele chegou e falou assim, deixou tudo bagunçado lá, essas porra aqui, tudo bagunçado, mas não, eu não tô dizendo que tu tá bagunçando, mas é que tá tudo bagunçado. Não é, eu dei um exemplo, eu perguntei se esse bagulho aqui é teu. Sim, é meu. Bom, porque eu achei que era dos guris. Eu disse, se os guris tivessem deixado badernado, então aqui tudo jogado, eu ia já dar uma mijada neles. Não que tu esteja deixando jogado. Entendi. Mas, se fosse os guri, eu ia dar uma mijada. Mas por tabela impossível, né? Tipo, se fosse eles, eu ia mijar. Não que tu tenha deixado. Mas se fosse eles, tu ia tomar uma mijada. Não, é foda. Eu fico... Às vezes eu fico... Eu queria, às vezes, participar, assim, ver... Porque a galera vem e fala sobre a som que fizeram com o alemão e tudo mais, e às vezes só de ver ali em cima do palco já é uma zoeira do caralho, assim. Aí quando eu começo a ver pensar em ver bastidor, assim, no próprio DVD deles lá, tem o Jonathan Corrêa, quando eles foram gravar lá em Santa Maria, o cara que foi dirigindo o ônibus era o Jonathan Corrêa. O ônibus que a galera foi, tá ligado? O motor era o Jonathan Corrêa. Então, já começava
Já começava ali, zoeira já do negócio. Pá, Já. putz, com certeza. E de toda esse tour aí, toda essa experiência que tu tem tocando, meu, quais foram os lugares assim que te marcaram? Meu, esse lugar aqui foi animal por causa disso. Cara, uma coisa que eu esqueci de falar também, que a banda Armadilha que a gente fez, foi a banda que fez o tema do Planeta Atlântida, né? Que é até hoje. Nós criamos aliás, nós criamos não, o Juliano Courtois que criou, ele é o compositor da música, né, do Planeta. E nós executamos ela lá no show, tá? A gente abriu o primeiro Planeta, né? Então acho que o público mais impactante para mim foi do Planeta, porque a gente tinha a responsabilidade de abrir o primeiro Planeta Atlântida de todos, então, e tinha um mar de gente, cara, entende? E nós éramos uma banda muito menos conhecida, entende? Dentro que em seguida de nós ia entrar os Mamonas Assassinas, e depois ia entrar Rita Lee, ia entrar Paralamas do Sucesso, e nós éramos os primeiros, entende? Então foi uma responsa muito grande, cara, e foi uma satisfação assim gigante, né, cara? Ver aquele mar de gente pulando, cara, sabe? Quando deu os primeiros acordes da música, assim, a galera enlouqueceu, levantou os braços, entende? Então foi muito louco. E daí depois disso teve vários, cara. Teve quando a gente tocou lá no Rio de Janeiro também, cara. A gente gravou também o tributo a Cazuza. Pode crer. Nós estamos num DVD do tributo a Cazuza em 99, né? E foi no palco do Metropolitan lá. Né? Tava cheio. Aquele que teve vários intérpretes diferentes, né? Ou não? Nós tocamos com Barão Vermelho, com Kid de Abelha, com Paulo Ricardo, me lembrar agora, na época tava o LS Jack também, tava o Engenheiros do Havaí, todas essas bandas da época. Então, para mim foi muito importante, porque ver todas aquelas bandas do rock nacional, o rock que justamente eu cresci ouvindo, né, que eu fui formado musicalmente ouvindo aquilo, e eu estar dividindo o palco com eles, então foi uma coisa muito especial para mim, né, cara? E isso foi inesquecível mesmo, cara. Mas... E aqui depois tem outros palcos aqui menores também, né, cara? Mas que às vezes se engana muito, né? O palco menor às vezes é o mais difícil, né? Porque tu vê a expressão na cada um, né, cara? É mais. Se o cara faz merda, ele vê a decepção na cara do maluco ali na frente, né? Quando é um mar de gente, assim, tu não vê a expressão muito das pessoas, né? Muita gente. Sim, é uma coisa só, né? O cara tá te olhando no olho, né, cara? Fora que os palcos menores, geralmente, tu tem que convencer as pessoas, né? Tu não chega pifado, né? Exatamente. Geralmente, num show grande assim, tu chega pifado. O pessoal já tá esperando. Qualquer coisa que tu fizer tá ganho. No palco menor, não 100% das vezes, mas geralmente tu tem que demonstrar o teu valor e convencer as pessoas e ganhar elas. Então é sempre um desafio diferente. É verdade. O palco do Teatro São Pedro, que para mim foi muito legal, importante, por causa do próprio teatro, né? Que é um lugar histórico, né, cara? Sim. E aí eu toquei com o Álvaro Lutz, eu toquei ali. E o Bill Bar em Gramado também. Foi um palco bem... Muito legal mesmo. Toquei bastante lá. É legal lá. Bastante lá. E... São Leopoldo ali na época daqueles bares lendários ali de São Leopoldo, né, cara? Ali a Factory, o Manara, né? E56, esses lugares todos também são inesquecíveis pra gente, né, cara? Era massa. Basicamente, eu me lembro agora. Deve ter outros que eu não tô lembrando agora, mas... Sim. E teve alguma... E a gente tem um concurso aqui, né, no podcast que faz tempo até que a gente não lembra desse concurso. Verdade, pior, né? Que é o seguinte, meu, qual foi a parada mais, assim, mais louca que aconteceu, mais inusitada? E eu acho que ainda tá ganhando, quando a gente conversou com a Patrícia de Vargas, que ela toca em banda nativista nossa aqui, né, ela é guitarrista,
E ela disse que ela tava tocando e começou a estourar uma briga no meio do CTG lá. E o cara tava dando no outro com um rabo de tatu, meu. Essa é mais podia legal. acontecer num CTG. Quando eu lembro dela contando, né, cara, o cara puxou um rabo de tatu e dando na paleta do outro, lá ficou marcadíssimo, né, que é muito além. bom. Tem alguma história semelhante a essa aí que... Semelhante não, mas que pra ti, assim, caralho, não acredito que aconteceu isso. Fica até não, cara. Mas deixa eu me lembrar aqui. Já teve de cair a guitarra, de eu chegar no lugar e o contratante me apresentar um 13 em 1 em vez de um amplificador para mim tocar, achando que ia tocar um 13 em 1. Porra! Sério isso? Um 13 em 1, cara, pra tu plugar a guitarra? Em Camboriú, cara. Festa de vida. Réveillon? Uma festa de Réveillon, cara. Os caras contrataram nós para tocar. E aí chegou lá aí nós ficamos olhando assim, cadê o som, né, cara? O cara disse, tá aí. Aí um aparelho de 3 em 1 com 2 caixinhas. Bah. Né, cara? Bah, essa aí é foda, né, velho? Puta, aí tu pensou, vamos estourar essa merda. No carro, aí o cara, vem comigo, vamos atrás de um som, né? Aí a gente teve que ir atrás do som, né, cara? Que loucura. Já teve também o cara, um gordinho uma vez, acho que estava com a mídia. O gordinho foi subir no palco e ele subiu. Quando ele subiu, ele não se equilibrou e caiu de costas, assim, ninguém segurou ele, caiu de Nossa senhora. paleta no chão, cara. Não lembro se foi com a mídia. Com a mídia teve algumas engraçadas também. O gordinho caindo é cara, sempre engraçado. Deixa eu contar uma agora falando da mídia, falando do Bux, eu lembrei de uma engraçada que eu acho que eu nunca contei no podcast, que eu tocava com a Vice-Versa na época. Essa época que o Gil ia tocar com a mídia aqui também. E, cara, nós tocando, tipo, eu acho que era uma festa, tipo assim, Natal, sabe? Uma coisa do tipo, assim, meu bar, assim, sei lá, estourando de gente, umas 500, 600 pessoas no bar, assim, bombadaço, assim, o show pegando. E o Marcelo, vocalista, ele usava o microfone sem fio e ia no meio da galera, subia nas mesas, aquela onda toda, assim, sabe? E, teve um momento do show, assim, mais pro final, assim, que ele tava, assim, distante, assim, lá, ele tava em cima da mesa cantando. Aí, de repente, eu vi que tinha um cara dando um negócio pra ele, assim, cara, e ele pegou, assim, meio que hesitou, velho. E pegou e levantou, o cara tirou a perna mecânica e deu pro cara. O cara com a perna mecânica, no meio do bar, velho. Cara, essa eu não lembrava, isso aí agora eu lembrei. Nunca mais esqueci que a perna mecânica do cara que é. Essa festa tava na empolgação, E o mais impressionante, o cara não caiu ainda, né, cara? Não, cara, não. Tava aqui na muletinha, sei lá como é que tava apoiado aqui, ó. Cara, que viagem, velho. Que viagem essa história. Giba, essa época do Bux era loucura, né, meu? O tempo que o cara tocava, né, meu? O cara ficava no bar às vezes pra receber e coisa nada, né? Vocês com certeza passaram por isso aí também, né? Com certeza, até às 6 da manhã, né, cara? Os mais engraçados são os bêbados, né, cara? Os bêbados no final da festa. Sim, Teve uma vez que nós estávamos com a Armadilha, cara, e nós fizemos um show. E aí terminou o show, aí chegou uma guria bêbada, assim, cara, e chegou assim. Pra mim, ela falou, tu é o baixista? Aí eu disse, não, eu toco guitarra. Ela, então me dá um beijo. Então vai tu mesmo. Não, ela saiu, foi pro outro, ela foi pro Juliano. Tu que é o guitarra? Não, eu sou o vocalista, ela errou todos, né? Ela chegava, beijo. Ela foi um por um, cara. Meu Deus do céu, velho. Conseguiu um beijo de ninguém, cara. O último que se fudeu, né? O último que se ralou, não tinha mais. Cara, a banda toda. Sim. Não, mas acho que ninguém pegou, né? Ficou, todo mundo repunou, né? Tipo, vocês passaram o rodo. Todo mundo pegou, não tá? Diz que não, cara. Jura que eu não ia dar, né? Claro que eu ia dar. Teu cu. Louco, cara. Né? Giba, que viagem. Cara, eu queria te agradecer, cara, por ter participado pelo teu tempo livre aí, cara, conosco. Foi muito legal o bate-papo, bacana conhecer a tua história, foi divertidíssimo conhecer mais sobre a tua trajetória na música e, cara, brigadão pelo teu tempo e pela tua atenção conosco aí, de verdade, cara. Muito obrigado.
Obrigado cara. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho, né? E um abração para vocês dois aí também, cara. E esperamos agora porque agora todo mundo só se vê virtualmente, né, cara? Vamos ver se a gente se cruza aí, né, cara? Não, eu te falei, assim que eu tiver pela volta aí em Porto Alegre, eu vou te ligar e vou conhecer tua estação de trabalho aí, quero tomar um café aí, com certeza vou aparecer, sem dúvida, cara. Uma hora que eu estiver em Porto Alegre, pode deixar aí que eu vou aparecer aí. Te incomodar aí. Esperar aqui com muito carinho, velho. Não, com certeza. Vamos escutar a minha música nos teus monitores e ver como é que soa essa referência. Eu já escutei, né? Que eu já botei aqui. Pois é. Aquela Inset que tá show de bola. Ah, legal. Nossa, que bom que tu curtiu, cara. Feliz. Tô fazendo uma antecipação, viu, Rafael? Só pra galera, pra tu entender que eu tô querendo. uma antecipação pra galera daqui a pouco mais que eu vou lançar. Show de bola. Obrigadão, Giba, de verdade. Mandei pros guris agora. Então, valeu mesmo. Valeu, Giba. Obrigadão pela participação. E se tu, guitarrista, tá nos escutando até agora, já deixa o teu like, te inscreve aqui no YouTube. E se for por uma plataforma de streaming, já te favorita, porque direto a gente tá subindo aí conteúdo do podcast. Já são mais de 80 episódios. Se não me engano, estamos chegando nos 90. Lembrando que somos patrocinados pela comunidade do Feeling na Guitarra, link na descrição para te entender mais, tem lá explicado o que é isso, é um projeto do Pablo, onde tem mais de 70 aulas já gravadas, prontas para te aprender a desenvolver o feeling na guitarra, por, se não me engano, menos que um cafezinho por dia, menos de R$1 por dia tu consegue desenvolver a guitarra através do braço dela. Faz sentido, né? Lembrando também, somos patrocinados por MF Mode Custom Pedals, Kai dos Pedalbólidos, Palheta Chutes, camisetas La Roca, e podemos abrir o outro já, Pablo, ou não? Não, esse ainda não tá rolando. Você tem toda uma expectativa ainda. Tá surgindo um novo aí, É isso aí, é grande, gurizada. E é grande. É isso aí, fechou todas. Então agora, cara, redes sociais do Giba pra galera seguir e conhecer o teu trabalho. @Mano Giba, né? No Instagram. Mano Giba Guitar no Facebook. manogiba.com, meu site. E basicamente Mano Giba 1, eu acho que Mano Giba 1 é o YouTube. Show de bola. Agora então vai lá seguir o Mano Giba, depois pega a tua guitarra, senta a palhetada e bora emocionar.